Então, gente, mais uma vez, né, bom dia. Né? Então, vamos começar a nossa aula aí com o capítulo 8, mundo árabe, né, muçulmano. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar. Então, vamos fazer aí, né, uma análise. Quando a gente fala em islamismo, eu gostaria que, inclusive, até, né, quem quiser participar aí, liga o microfone e me diz aí, em uma palavrinha, islamismo lembra o quê? Né? Muçulmano. Islã. Hã? Muçulmano. Islã. Muçulmano. Islã. O que mais? Muçulmano. Muçulmano já falamos. Religião. Religião. Estado Pinheiro. Islâmico. Estado Islâmico. Terrorismo. Terrorismo. Pronto. Homem-bomba. Oriente Médio. Homem-bomba. Oriente Médio. Oriente Médio. O que mais? O que é que vocês sabem mais aí quando a gente fala de islamismo, né? E aí, lembra mais o quê? Comida. Comida. Que Sim. comida? Rapaz, eu esqueci agora, mas tem umas comidas Tá boas. chutando aí, tá chutando. Não vai chutando, não. Eu quero saber eu quero o que vocês sabem. Não quero que vocês chutem. Já agora. adições. Se lembra terrorismo lembra morte também, né? E lembra terrorismo lembra morte. Não, nos fala de morte, não, que a gente tá falando demais de morte ultimamente. Hijab. Hijab. É? Jihad. Hijab. Hijab. É? Hijab. Aquelas bocas que a Hijab é mulher aquele usa. pano que as mulheres usam. As roupas, né? Ah, Então é os hijab. É porque são nomes tão bonitinhos. E vai lá. Então, beleza. Né? Valeu pela participação especial nesse momento. Né? Então, gente, quando a gente fala em islamismo, muitas vezes a primeira palavra que vem à nossa mente é terrorismo, homem-bomba, né? Ninguém falou aí Alcorão, né? Eu gostei porque falaram o Estado Islâmico. Então, a gente, né, quando a gente trata, deixa eu só regular aqui. Quando a gente trata de islamismo, mundo árabe, muçulmano, a gente, né, fala muito de... Mas, professor, Pois não. professor, nem todo islamista é, na verdade, um terrorista. Não, exatamente. Né? Então, mas estou falando que lembra. Né? A gente, né, na hora que a gente foi, né, citando aí né, o que é que lembra, né, muito associado a isso. Então, assim, por que a gente fala muito dessa questão, né, de associar o terrorismo? Porque quando a gente vê na TV, a gente, né, ouve que lá no Oriente Médio houve mais um ataque à bomba, ou que os terroristas invadiram tal lugar, ou que, né, houve um ataque terrorista liderado por pessoas ligadas ao islamismo em determinado lugar da Europa. A gente teve, né, nos Estados Unidos, em 2001, o ataque, né, às Torres Gêmeas, lá, né, o World Trade Center, né, onde ataques, né, com aviões foram feitos, né, onde, né, milhares de pessoas morreram, ligados também ao islamismo. Mas será, né? Eu vou pegar aqui a contribuição de Pedro Henrique, mas, né, a gente não pode dizer que todo muçulmano, que todo mundo que segue o islamismo, todo mundo que tem o Alcorão, né, como o seu livro sagrado, é terrorista. Né? Então, nem todo, né, terrorista é muçulmano. Né? Então, a gente não pode fazer essa associação de uma forma preconceituosa. A gente muitas vezes vê, né, a gente tem esse olhar, né, principalmente nós que estamos aqui no Ocidente, que não estamos ali, né, vivendo o contexto que eles vivem, a gente associa só a coisas ruins, né, e tem esse olhar, né, preconceituoso mesmo. Mas, assim, hoje, né, o islamismo é a religião, né, uma religião que, inclusive, provavelmente, né, irá ultrapassar o cristianismo em número de fiéis, não em números de países. Né? A gente sabe que o cristianismo, né, quando eu falo cristianismo, né, seja católica, né, presbiteriana, batista e por aí vai, a gente sabe que eles estão, né, em quase todas as nações, né, do mundo. O islamismo nem tanto. Só que, assim, em quantidade de fiéis, provavelmente eles vão nos ultrapassar. Até porque eles têm, né? A Índia, por exemplo,
tem um grande número de muçulmanos, e a Índia, né, tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, então é muita gente. Então, isso contribui também. Mas, assim, a gente sabe, a gente tem que saber, tem que associar, né, ou melhor, na verdade, desassociar essa ideia de que todo terrorista é muçulmano. A gente sabe que é algo, né, que é muito recorrente, muito, né, inclusive perdeu o foco agora no momento, porque a gente está vivendo um momento difícil de pandemia aí. Mas, né, a gente sabe que isso é algo comum. Beleza, mas como é que surgiu? Né? Por que surgiu? De onde veio? Onde, né? Onde é que tem o início, né, dessa religião? Que é uma religião, né, que vamos dizer assim, é a religião que vai passar o cristianismo, que é a religião mais, né, que tem mais, né, fiéis no mundo. Mas o islamismo, estudos científicos, né, não sou eu que estou dizendo, estudos científicos comprovam que isso vai acontecer. Então, é um assunto que associa história, né, a gente chama de história antiga, né, quando a gente fala isso do Oriente Médio, mas é um assunto de atualidade. Então, já, né, vocês vão estar aí fazendo o Enem. Eu estava meio que brincando com a terceira série, digo, terceira série, né, vocês sobraram. No último ano de vocês, o terceirão, né, não vai ser tão terceirão assim, porque a gente está ausente nesse momento, né, ausente pelo menos, né. Não questões... vai ter formatura, não vai ter nenhuma festa. Aí é triste. Exatamente, né? Então nós vamos estar ausente em questões físicas, né? Mas a gente está tendo contato, estamos tendo aula, inclusive, né? A gente não parou professor, de forma nenhuma. Oi. Tipo assim, se Deus livre, né? É isso aí prorrogar, né? E foi prorrogando até acabar o ano. E essas pessoas do terceiro ano não vão se formar esse ano, não? Na verdade, eles não formam em nada, né? Eles vão concluir o ensino médio. Você forma, Concluir. você Concluir tem, o ensino médio para fazer a faculdade. Você tem uma formação quando você vai, né, para uma faculdade, né? Mas eles vão concluir, vocês vão concluir também, né? Aos trancos e barrancos. Por isso que eu estou dizendo, não podemos perder o foco, não podemos, né, dizer assim, nós estamos de quarentena, então vamos, né, fazer de conta. Não façam de conta, porque lá na frente vocês vão pagar por isso. Então, muita atenção em relação a isso. Não vamos dar moleza. Vamos fazer de conta que a gente está na sala de aula normal, né, estudar os conteúdos, né, fazer o que tiver de atividade para ser feita, né, e não pode parar, não. Então, não vamos parar por isso. Não vamos dar ousadia, vamos dizer assim, para essa pandemia, né? Nós não vamos, ela não vai nos derrubar, não, porque nós somos muito mais fortes que ela. Mas voltando para a nossa questão do, né? Então, é um assunto de atualidade, porque a gente, toda hora que liga a TV, né, que entra na internet, né, ou até rádio e tudo mais, a gente, né, ouve falar muito do islamismo. Eu sou, assim, um pouco curioso com o islamismo, né? Eu, inclusive, quando terminei a graduação, né, terminei a faculdade, dentro da minha, né, aqui a gente chama TCC, né, onde eu estudei, que chama monografia, foi justamente o que eu estudei, né, como as religiões orientais, e aí dentro dela estava o islamismo, é trabalhado dentro do livro didático de história. A gente sabe que a gente muitas vezes pega e vê um pedacinho, né, de nada dentro dessa questão aí. Mas bora lá, né? Vamos seguir aqui, que senão a gente, se eu for conversar, já é. Eu gostaria que vocês me mostrassem, me falassem, me confirmassem se a partir de agora está aparecendo um slide. Alguém ligou o microfone? Apareceu. Apareceu. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. O senhor falou que não conseguia botar o slide e o seu vídeo, tá os dois. É isso que eu estou vendo aqui também. Eu gostaria de pedir, né? Eu não sei como é que muda essa função aí, ou melhor, eu sei, mas não vou fazer, porque eu acho que não tem precisão, a questão do riscar a tela aí, viu? Eu, né, não quero que nós tenhamos que parar por causa disso. Bora lá. Deixa eu dar
adiantado aqui, porque essa parte anterior a gente ainda não vai entrar nela, mas a gente vai ver aqui, a gente vai falar do que, né, a gente vai chamar de Império Árabe. Né? O que foi esse Império Árabe? Né? Como ele surge? Então, nós vamos ter aí, né, um dos maiores impérios que o mundo tem conhecimento. Só para lembrar, né, a gente fala muito de império, 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 império. E o que é um império? Um império é quando um povo domina vários outros povos, ele forma um império. Então, a gente teve, por exemplo, né, o Império Romano. Então, Roma sai de uma cidade que começa a conquistar, né, outros povos, formando um império. Então, quando um povo conquista vários outros povos, nós temos um império. Os árabes não vão ser diferentes. Tá? Onde vai surgir esse império? Está aí, ó, Península Arábica. Então, a Península Arábica, e né, não, na hora que eu perguntei a vocês, vocês não falaram, tem gente que fala, né, deserto, areia. É uma área desértica, é uma área predominantemente desértica, ou seja, a maioria da Península Arábica é formada por deserto, mas mesmo assim, né, esse povo, né, conseguiu, vamos dizer assim, formar um império, formar uma sociedade, uma civilização, né, nesse deserto. Então, lá, inicialmente, eles eram formados por quê? Por tribos. Então, eram várias tribos, né? Vários povos, como a gente, né? Tribo como a gente tem hoje, inclusive, né? Aqui no Brasil. Então, eram grupos onde, né, eles estavam divididos. Como vocês podem observar no slide aí, né? Tá aí, ó, até o século VI, né, que é lá por volta do ano 500, por aí, né? 500 e pouco, eles eram como divididos em cerca de 300 tribos. Né? E tinha uma figura importante lá chamada de beduíno. Quem era o beduíno? Né? Era aquele cara, né? Ou aquela cara, né? Que vivia lá no deserto. Esse beduíno era o quê? Nômade, ou seja, não tinha moradia fixa, ele ficava se deslocando, né? Dentro dessa Península Arábica, vivendo de quê? De roubar, ou seja, de saques. Né? Então, eles viviam do roubo, eles saqueavam, né, os comerciantes. Então, eles viviam ali pelo deserto, né, chamados beduínos. Né? A gente pode chamar eles de povos dos desertos, né? Homem do deserto, povo do deserto, mas né, era beduíno. Nômades que ficavam, né, transitando ali dentro da Península Arábica, realizando esses saques aí. Mas a gente também tinha, né, além daqueles que viviam no deserto, que eram os beduínos, as tribos urbanas. Não são essas tribos urbanas como a gente tem hoje, né, mas eram aquelas tribos que viviam nas cidades. Né? É como se fossem grupos, né, que viviam na área urbana. Principalmente, né, as margens do Mar Vermelho, ou né, na parte mais sul da Península Arábica. Né? Então, essa galera, né, ao contrário dos beduínos que viviam predominantemente de saque, né, eles faziam o quê? Desenvolveram a agricultura, mas a principal fonte de renda, a principal forma de vida, né, dessas tribos urbanas era o quê? O comércio. Então, nós tínhamos, dentro ali, né, do século, né, até o século VI, destaque os beduínos, né, e também, né, as tribos urbanas. Né? Então, cerca de 300 tribos, mas tínhamos ainda também essa questão, né, dos beduínos aí. E eu estou embolando falar 300 tribos, né, o trava-língua aí. Mas quem era que comandava, né? Quem é que comandava esse comércio? Quem é que comandava, né, essas áreas? Nós vamos ter destaque duas cidades. Né? Uma, que é Meca, que tem grande, né, nome hoje, porque Meca é o centro religioso do islamismo. Todos os anos, né, menos esse ano, né, devido à pandemia, temos né, o período chamado de Ramadã, né, que é quando os árabes muçulmanos vão a Meca para fazer suas orações lá na Pedra Sagrada. A gente vai falar dessa pedra sagrada já também, quando a gente entrar na questão da origem do islamismo.
Mas, né, nós tínhamos Meca e Yatreb. Yatreb hoje não é mais chamado de Yatreb. Hoje, né, Yatreb é chamado de Medina. Mas a gente vai falar o porquê, a gente vai trabalhar já já também o porquê, né, desse nome aí, Medina, certo? Por enquanto tá tranquilo, né? Qualquer coisa já sabe, pula e grita aí do outro lado. Quem comandava essas tribos? Uma galera que a gente chama de sheiks, né? Os famosos sheiks árabes. Hoje, nós temos, né, alguns lugares lá do Oriente, né, onde os sheiks também é quem tem esse poder. É como se fosse um rei, né? Então, nós temos a figura dos sheiks ainda hoje. São pessoas muito ricas mesmo, porque, né, eles vivem, né, do comércio, eles vivem da engenharia civil, que é a construção, né, e eles vivem principalmente, né, dos rendimentos que vêm do petróleo, uma região muito rica em petróleo. Por isso, né, o interesse aí nessa região também. Então, as tribos eram comandadas pelos sheiks. O centro comercial era nada mais nada menos que Meca, né, a principal cidade. Está aí, né, inclusive, tem, né, nesse ponto mais destacado aí do slide, o último, Meca, centro comercial e religioso. Só que a gente tem que ter um cuidado. Meca hoje é o centro religioso por causa do islamismo. Só que Meca já era um centro religioso antes do islamismo. Antes da origem, né, do islamismo, Meca era um local de peregrinação também. Era um local onde as pessoas iam fazer suas orações, porque lá tinha uma pedra, tem ainda, né, uma pedra negra, chamada de Kaaba, né? Na verdade, a Kaaba é o local, é um tipo um cubo, onde fica essa pedra sagrada. Como vocês podem ver aí no topo do slide, está aí, ó, Kaaba, santuário e depósito de imagens de deuses politeístas das diferentes tribos. Observe, tínhamos as tribos, e cada tribo geralmente tinha um deus. E a imagem desse deus ficava nessa Kaaba aí, né, juntamente com essa pedra sagrada. Então, todos os anos tinha, né, essa peregrinação a Meca. Então, as pessoas iam para Meca porque lá estavam, né, o centro de oração, vamos dizer assim, onde tinha essas imagens. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Cada tribo tinha um deus em especial. Então, eram, né, várias tribos, né, e, consequentemente, vários deuses. Quem comandava Meca? Um grupo chamado de Coraíxitas. Né? Nós vamos ter hoje, né, vários conflitos lá no Oriente, né? Aí a gente fala de Líbano, né, por exemplo, né? A gente vai falar, né, de uma série de lugares que estão em conflito nesse momento, porque tem os coraixitas que disputam o poder com os xiitas. Né? A gente vai falar mais também disso aí. Então, bora por parte. Então, quem administrava Meca antes da origem do islamismo eram os coraixitas. Então, vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui nesse primeiro momento. A Península Arábica, que é uma região bastante desértica, né, era habitada por diferentes tribos, né, que inclusive tinham tribos urbanas, com destaque para quem governava, né, quem comandava, que eram os sheiks, e tem Meca como principal centro comercial e religioso. Então, né, vamos passar. Temos aqui, né, a imagem da Kaaba. E, né, o que seria aí, né, uma pintura de Maomé. Maomé vai ser uma figura muito importante dentro da origem do islamismo. Maomé é como, né, é para o islamismo hoje, né, é para os muçulmanos hoje, como Cristo é para os cristãos. Então, se o profeta, o Salvador, o Messias de nós cristãos, pelo menos eu acho que a maioria é Cristo. Para os muçulmanos é Maomé. Então, eles veem Maomé como o seu profeta, como, né, inclusive o criador desta religião. Nesse primeiro slide que vocês podem observar, nessa primeira imagem, né, nós temos aí Meca atual. Né? Então, esse cubo preto aí
é onde está hoje uma pedra sagrada. Na verdade, essa pedra é um pedaço de meteoro. É um meteorito, né? Que eles acreditam que ele começou a escurecer porque foi acumulando os pecados da população. Na verdade, né, tem uma explicação científica, né? Começou a escurecer por questão, né, de tempo, uma questão física, né, uma questão, né, mais química também, não sei explicar, claro, mas tem uma explicação lógica. Mas eles acreditam que escureceu devido aos pecados dos homens. Essa imagem ao centro é Maomé, né, o que seria aí Maomé, e do outro lado é uma imagem mais antiga, né, que nós temos da Caaba. Mas antes, né, de ser como é hoje, lá já tinha essa Caaba, onde nessa Caaba aí tinha as imagens de vários deuses. Hoje não tem mais as imagens desses deuses, né? Eles não cultuam imagens mais. Mas tinha aí a imagem desses deuses. Vários deuses, de cada tribo tinha um deus. Para a gente fazer uma comparação mais óbvia, se a gente for analisar e observar, hoje, né, vamos pegar a Igreja Católica, para quem é católico. A gente sabe que a Igreja Católica tem vários santos, né? E, por exemplo, Irecê tem a sua padroeira, né, tem né, o seu santo, né, que é São Domingos, né, e cada cidade tem, né, um santo. Lá, na Caaba, nós tínhamos essas imagens dos deuses, né? Não eram santos, só para a gente fazer uma comparação. Bora seguir o fluxo aí. Maomé, bora falar desse cara. Inclusive, deixa eu pegar aqui para vocês, rapidão. Eu, enquanto um curioso do islamismo, eu tenho, né? Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, né? Quem tiver interesse em conhecer o Alcorão, eu não vou emprestar esse. Se quiser, vai comprar ou vai na internet que lá tem, certo? Isso que é meu, não empresta, só para mostrar para vocês. Bora falar de Maomé agora, né? Maomé viveu, né? Não se tem exatamente essa data, é uma questão aí, né? Mais de probabilidade, entre 570 e 632 depois de Cristo. Tá aí, ó, membro do ramo pobre dos coraixitas. Né? Maomé, ó, o profeta que segue a linhagem de Noé, Abraão, Moisés, Jesus. Então, ele é o quê? Ele foi um profeta, um Messias. Né? Maomé, ele é órfão, né? Seus pais morrem e ele vai ser criado por um tio. O tio de Maomé era caravaneiro, era o cara, né, que vivia, né, ali pela Península Arábica, fazendo comércio, né? A gente chamava de caravaneiro. E aí Maomé começou a acompanhar seu tio nessas viagens para comercializar. Quando seu tio foi lá, né, a Palestina, né, onde tem a Terra Santa, ele teve contato com duas religiões, o judaísmo e o cristianismo. E a partir do contato com essas duas religiões que acreditavam em um único Deus, Maomé começou, né, a pensar em relação a isso. Então, observe. A Península Arábica, né, com destaque para Meca e Yatreb, era uma região, né, que cultuava vários deuses. Só que Maomé, ele vai ter contato com religiões que acreditavam em um único Deus. O que é que Maomé vai fazer? Maomé vai começar a sair para fazer meditações, né? Para meditar. Conta o nosso livro sagrado, o nosso não, o deles, né? O nosso famoso Alcorão, diz que, né, Maomé teve uma visão de um anjo, né? O arcanjo, o anjo Gabriel. E que esse anjo aparece para ele no momento de meditação e fala que só tem um Deus, Alá. O nome do Deus deles, né? Nós cristãos não temos, né? O nosso Deus é Deus. Pelo menos eu aprendi assim. Mas o que importa é que para eles, o Deus deles tem um nome que é Alá. Então,
a gente vai ter o quê, né? Olha aí, em 610, por volta de 610, né? Isso consta, né? Que Maomé teve essa revelação a partir desse anjo aí, que só há um Deus, né? Aí, ó, só há um Deus que é Alá e Maomé é seu profeta. Ou seja, Maomé vai ser, de acordo com o Alcorão, o responsável por divulgar, espalhar, né? Inicialmente pela Península Arábica, que existe só um Deus e não vários deuses, como está lá na Caaba. Então, veja, Maomé começa a divulgar que tem um Deus só. Só que as pessoas acreditavam que existiam vários deuses. Cada tribo tinha um Deus. O que é que vai acabar acontecendo? Maomé vai começar a ser mal visto. Nessas peregrinações lá para Meca, para visitar a pedra sagrada da Caaba, aí como vocês podem ver, muitas pessoas iam para aí e os comerciantes lucravam com essa visita. E aí, quando Maomé começa a dizer que só tem um Deus, pensa aí, só tem um Deus. Os comerciantes lá de Meca começaram a imaginar o seguinte: se ele começar a defender que existe só um Deus, se as pessoas começarem a acreditar que existe só um Deus, o que é que vai acontecer? Não vão mais visitar a pedra sagrada. E eles iriam perder, porque eles não iriam ter pessoas, né, se hospedando, comprando lá, né, em Meca. Os comerciantes começam a dizer a Maomé: olha, pare com isso. Né? Isso lembra uma historinha, né, que a gente conhece aqui também, né, de um cara que vai bater de frente com alguns imperadores e por isso vai ser perseguido também. Né? Só que ao contrário de Cristo, que acaba sendo crucificado, Maomé não vai ser crucificado. Né? Maomé, ele vai fugir de Meca. Né? Então, Maomé começa a ser perseguido, né? Por os administradores coraixitas lá de Meca, os comerciantes. Todos que passam a seguir e acreditar que existe só um Deus, que esse Deus é Alá, começam a ser reprimidos, começam a ser, né, vamos dizer assim, sofrer um preconceito porque eles seguem Maomé. O que é que Maomé vai ter que fazer? Para não ser morto, Maomé vai fugir. Maomé vai fugir da cidade de Meca, lá onde tem a pedra sagrada, para Yatreb. Yatreb, inclusive, vai mudar de nome depois. Né? Yatreb vai passar a se chamar Medina, que significa cidade do profeta. Essa fuga também tem um nome. Égira. Né? Em árabe, fuga significa Égira. Vejam aí nesse pontinho que tem, ó, 622. Égira. Fuga de Maomé e seus seguidores para Yatreb. Posteriormente conhecida como Medina, a cidade do profeta. Então, a cidade, inclusive, muda de nome. Né? Maomé começa a ter uma fama muito grande, começa a ganhar nome, e, consequentemente, nós vamos ter aí o quê? Né? A mudança de nome. Essa fuga em 622 marca o início do calendário muçulmano. Então, em 622 do calendário cristão, né, marca o início do calendário muçulmano. Então, para vocês saberem em que anos eles estão, em que ano eles estão, vocês vão ter que fazer o quê? Diminuir aí 2020 de 622. Né? Quem for bom de conta, faça aí depois disso para a gente. Então, o calendário muçulmano tem início justamente, né, no ano de 622 para nós. Eles, inclusive, vão começar a se converter cada vez mais. A população vai começar a se converter, vai começar a acreditar em Alá, vai começar a acreditar, né, em Maomé como profeta. Né? E isso vai fazer com que haja o quê? Né? A população, aqueles que passam a acreditar que existe um único Deus que é Alá, eles começam a querer fazer com que os outros acreditem. E aí a gente vai entender muita coisa que acontece hoje. Por que os muçulmanos veem, né, muita gente como, né, infiéis, como inimigos, principalmente os Estados Unidos da América? Porque eles pregam, os Estados Unidos pregam um modo de vida totalmente diferente do que eles defendem. E aí eles, né, defendem hoje ainda a questão da Guerra Santa. Que é... Oi? Alguém tem alguma dúvida aí? É, Fala.
porque o islamismo prega também que tem que matar várias pessoas para e conseguir um lugar no paraíso. Na verdade, não é que tem que matar, né? Assim, tem e não tem. A sua pergunta é bem legal, por quê? Para a gente entender o que a gente estava falando aqui agora. É para combater o que eles chamam de infiel. Quem é que deve morrer? Aquele que não quer seguir, né, as orientações do Alcorão, que é o livro sagrado, que não quer ter Maomé como seu profeta, que não acredita em Alá. Ou seja, resumindo tudo, o infiel é aquele que não segue as regras do islamismo. E por isso ele deve ser combatido. Por isso que muitas vezes a gente tem, né, um ataque, né, do homem-bomba em determinado lugar. Pode olhar que eles vão atacar locais, né, que representam, por exemplo, né, o Ocidente. Né, nós aqui, que não segue o que eles determinam, que não segue o que eles querem. Então, eles vão começar a fazer o que a gente chama de jihad. Olha o último ponto do nosso slide. Tá aí, ó, proclamação da primeira jihad. Jihad, tá aí, esforço coletivo. Jihad significa guerra santa. Essa guerra santa seria o quê? Uma guerra promovida pelos seguidores, né, do islamismo para combater os infiéis. Os infiéis, né? Quem era infiel? Todo mundo que não seguia o islamismo era infiel. Então, se é infiel, tem que ser combatido. Na atualidade, esse combate acontece como? Principalmente com ataques terroristas. Né? Então, infelizmente, eles não aceitam que outras pessoas não sigam sua religião. Né? Então, a gente tem uma intolerância religiosa por parte deles também. Né? Então, por isso que eles matam outras pessoas. Não é que eles têm que matar, mas eles acreditam. Eles acreditam que se eles matarem, né? Por exemplo, eu sou um muçulmano e eu vou combater o infiel. Vou ali e me mato, detono, né? Eu me transformo em um homem-bomba, mato uma série de pessoas que não seguem o islamismo, então eu combati o infiel. Se eu fizesse isso, provavelmente, né, eu, muçulmano, acreditaria que eu iria para o céu, ficar ao lado de Alá, né? Ou seja, ao lado de Deus. Então, por isso eles, né, fazem isso. Mas aí vocês podem perguntar, mas o que é que leva uma pessoa a fazer isso? Né? O que é que faz com que a pessoa acredite nisso? Isso aqui. Ó. Ele de novo. O Alcorão. Aqui está falando dessa questão da jihad, né? De combater o infiel. As pessoas, né, lá eles se aprende a ler e escrever como? Com o Alcorão. Então, os textos, né, as palavras, os textos que eles aprendem, são palavras do Alcorão. Então, eles sabem que tem essa questão de combater o infiel. Então, é uma coisa que vamos dizer assim, eles aprendem que isso vai acontecer se eles fizerem, por exemplo, né, morrerem em nome de Alá. Então, né, porque a gente aqui, né, a gente que está desse lado, diz, oxe, você é doido, eu não vou me matar porque eu vou acreditar que eu vou estar do lado de Deus, e né, vai que não aconteça. Mas lá eles já aprendem dessa maneira, né? Lá já aprendem, né, dessa forma. Por isso, né, essa questão de eles, né, estarem aí fazendo isso. Então, o que é que a gente tem que saber aqui? Oi? Quem criou o Alcorão foi Maomé? Foi outra pessoa? Maomé. Né, a maioria das palavras, né, do que tem, né, das suras, que né, lá na Bíblia tem os versículos, no Alcorão a gente tem as suras, né, muitas foram assim. Na verdade, Maomé não escreveu. Né? O que tem no Alcorão foi escrito por aqueles que seguiam Maomé e depois foi colocado no Alcorão. Né? Então, são as palavras de Maomé, vamos dizer assim, dentro do Alcorão. O Alcorão serve, né, de base até hoje para algumas sociedades, como se fosse lei, né? Algo que deve ser seguido. Por exemplo, lá é proibido o consumo de bebida alcoólica. Eles não consomem bebida, não bebem, né, álcool. Por quê? Porque lá no Alcorão diz que não pode. Né? Então, tem uma série de coisas que servem como lei que está no Alcorão. É como se a gente pegasse algumas coisas da Bíblia e colocasse como lei hoje. Né? Mas a gente sabe que nós somos um Estado que a religião não pode influenciar. Nós somos um Estado laico, sem religião oficial.
né? Mas lá, em determinados países, tem essa questão. Né? Se a gente pegar o Irã, por exemplo, né? O Irã, vez ou outra, aparece na televisão, na mídia, vamos dizer assim, porque aconteceu lá no Irã de mulheres serem perseguidas, né? Porque lá no Corão fala que a mulher não pode trair o marido. Se ela trair o marido, ela, né, pode ser condenada à morte por apedrejamento, por exemplo. Isso está no Corão. E ele segue. E, né, nós, enquanto pessoas que não fazem parte da cultura deles lá, a gente, né, vê isso abismado. Eu mesmo, né, sinto muito dizer que eu não respeito essa questão religiosa deles, né? Eu não aceito, né? Porque a mulher, né, ela não pode trair o marido. Não estou dizendo que ninguém deve trair ninguém, mas assim, né? Mas lá ela é punida por isso. E o marido não é, né? Então, se a gente vê com o nosso olhar ocidental, a gente vai dizer que é uma sociedade machista, né? Até Então, monogamia. Só dos homens. Não, aí monogamia é quando você, né, só pode ter um parceiro, né? Ou uma parceira. Lá, inclusive, o homem Não, pode ter... eu troquei. Várias mulheres. Poligamia. Lá é permitido, né? Até, né, o casamento né, com mais de uma mulher. Né? Então, alguns países aceitam essa questão de se casar com mais de uma mulher. Claro que o cara tem que ter condições, né? Mas imagine só, se uma só dá trabalho, imagina um bocado, né? Eita, danado. Mas lá os caras são corajosos. Então, galerinha, é o seguinte, bora seguir aqui, né? Nosso papo tá beleza. Professor, até que era essa aula? 9h30? Falta 2 Rapaz, minutos. Oi? Falta 2 minutos. São 2 aulas. Eu vou encerrar aqui essa parte para a gente voltar já já. Né? Então, 9h30 agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 10 minutinhos até para eu beber uma aguinha ali, tomar um cafezinho. Né? E não era até 9h50? Não era até 9h50. É o intervalo, não, Bruno? Não. Olha o que eu estou dizendo. Essa aula não é de 8h40, 8h40 a 9h30? É. E depois a gente... 9h30 é intervalo. E aí a gente... Deixa eu falar, por favor, rapidão. De 8h40 a 9h50, a 9h30. E aí já eu mando para vocês, né? Ou vocês já querem seguir, a gente, né? Eu mando... Vocês vão... Então, faz o seguinte, daqui a 10 minutinhos vocês entram no outro link que tem lá na sala de aula, beleza? Pode ser? Beleza. Pronto. Beleza, Então a gente vai encerrar essa primeira parte, Bruno. certo? E o recreio? Acabei de E o dizer. recreio, pô? A gente vai encerrar essa parte agora. Quando for 9h40, a gente volta. 10 minutinhos. Entendeu? E aí a gente volta. Belezinha? Beleza. Beleza Valeu. pura, minha pedra. Até já Valeu, já. mano.